Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Toda quarta-feira, nesse horário, nós vamos bater o nosso papo. Vamos aguardar um pouco até o pessoal ficar esperto aí e vamos ver o que vai acontecer, ok? Vamos começar a nossa live de quarta-feira e vamos ver quem vai ter coragem de aparecer aqui. Hoje é feriado aqui no Rio, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade. E vamos ver se a turma foi pra praia, para onde é que eles foram, né? Passear em algum lugar aí, ou estão simplesmente curtindo o calor, que aliás está terrível. O calor não está fácil não, tá? Vamos lá, pessoal. Acho que a turma hoje não está meio com vontade de conversar, não. Vamos ver. Será? Oi, Shirley Alves. Tudo bom, Shirley? Vamos bater o nosso papo hoje aqui. Acho até que você, se não me engano, faz parte da turma aí do Galo, não é isso? Se não estou enganado. Tá? Vamos falar sobre as coisas aí que a gente pode conversar sobre hoje, tá? Boa tarde para você também, tá? Bom, que tal se a gente começar? Turma do Galo, ótimo. Deixa eu te dizer uma coisa antes da gente começar, tá? Você lembra que acho que, não sei se você foi uma das que receberam um e-book que a gente distribuiu aí para a turma do Galo, que esteve com a gente numa live algum tempo atrás. Eu acho que eu mencionei na semana passada que o nosso e-book para o pessoal de educação física, foi inclusive um resumo que eu mandei para o Galo, ele gostou muito e tal, mas agora eu mandei reorganizar ele todo, fizemos uma diagramação e ele agora está muito bom, tá? Ele agora está muito legal, tá? Está uma qualidade acima do que eu estava esperando. Eu só estou dando só um pequeno retoque, tá? Eu acho que a semana que vem eu já vou colocar ele no mercado. E os primeiros 10 da turma do Galo que aparecerem por aqui, tá? E tiverem interessados nesse e-book, eu vou mandar graciosamente para eles. Esse livro vai estar disponível para comercialização. Não tenho ainda uma noção exata, mas deve estar custando aí uns 17 a 19 reais, estou vendo ainda. Porque é um livro de 180 páginas, tá? É um livro de 180 páginas. Oi, Cláudio, tudo bem? Tá? É um livro de 180 páginas, tem muita informação. A qualidade dele está bastante boa, tá? A parte gráfica está excelente. Eu espero que vocês gostem do conteúdo também, tá? E só que eu estou dizendo para vocês, a Janaína entrou aqui também, estou vendo ela aqui, ó, vai assistir essa aí é meu claque aqui, né? Porque a Janaína que aparece aqui, na realidade, é minha filha. Então ela é médica e ela, eventualmente, a gente briga. Uma coisa ou outra aí que a gente briga, certo? A gente discute aí alguns pontos de vista do que ela acha, tá? Não necessariamente comigo, né? Tudo bem. Mas olha, gente, então acho que a gente já pode começar a conversar, tá? O pessoal vai chegando aí aos pouquinhos, tá? O tema de hoje, da nossa conversa, é o medo, tá?
Por que eu estou falando no medo? Porque o medo é uma das coisas mais básicas que existem nos seres humanos, tá? O medo é aquilo que motiva a gente a fazer ou deixar de fazer alguma certa coisa. E no caso nosso, da saúde, por exemplo, o medo determina um monte de coisas interessantes, tá? O medo determina situações que podem realmente causar problemas e nos impedir de fazer certas coisas. E aí comecei a pesquisar o que o mercado estava dizendo sobre isso e descobri uma quantidade razoável de definições, né? Na realidade, as pessoas não sabem muito bem o que é o medo e fazem uma confusão muito grande, dependendo aí do nível de medo que você tem, tá? Tem gente que, eu acho que o medo principal, o medo mais básico de todos eles, é o medo da morte. Esse medo é um medo basilar, né? Todos nós temos medo de morrer por alguma razão, ou temos medo de ficar doentes, ou temos medo de perder emprego, ou de perder trabalho, ou coisa parecida, tá? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Na área nossa de saúde, tá? O principal medo é o medo mesmo de morrer e de ficar doente. Nós estamos passando por uma situação agora, que essa pandemia está nos trazendo, que está provocando um terror, um tipo de medo bem acima do normal, porque o pessoal ficou tão neurótico com esse negócio dessa pandemia, tá? Que vão tomando determinado tipo de comportamento e fazendo certas coisas. Quando você pergunta por que elas estão fazendo isso, elas não sabem. Tá? Então elas têm medo de tomar remédio, então têm medo de não tomar remédio. Olha o que está acontecendo agora com essa discussão sobre os preventivos em relação à Covid. Tem uma turma que não acredita em nada disso, que acha que esse negócio de preventivo é bobagem. E tem uma outra turma, tão grande ou talvez maior, que discute exatamente o contrário, tá? Que está achando que tem que usar isso mesmo. Então as discussões são muito grandes, porque nenhum dos dois lados consegue comprovar a sua tese corretamente, tá? Eu não posso dizer a vocês que eu tenha algum ponto de vista sobre isso ou sobre aquilo, mas até que alguém me prove o contrário, eu vou continuar usando métodos preventivos, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu já vi que funciona, conheço pessoas que tiveram essa experiência e funcionou. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, por exemplo, que ela começou a ter os sinais aí, eu falei, olha, vai tomar lá a tal da ivermectina, dose maciça, ela tomou e teve uma reação positiva muito boa, tá? Outras pessoas não conseguem, tá? Eu li hoje numa reportagem da internet que o pessoal descobriu que existe um determinado das pessoas, eu não sei exatamente o que pode explicar por que é que o vírus é tão virulento em alguns e para outros não, tá? Porque é tão agressivo para certas pessoas e para outras não. Eu conheço o caso, por exemplo, de um cidadão aí, octogenário, diabético e obeso, que teve praticamente assintomático. E outros que são mais jovens, que estão tendo grandes problemas, estão tendo uma reação negativa muito grande, tá? Então, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com as nossas coisas que a gente faz, tá? Eu tenho sempre falado, já falei aí algumas vezes, já escrevi e tudo, sobre a necessidade de você fazer o mapeamento da tua realidade, tá? Você saber onde é que você está, para onde é que você quer ir, antes de você tomar qualquer outra decisão mais importante. Todas as vezes em que eu deixei de fazer isso, eu perdi alguma coisa ou apanhei, tá? Mas onde é que está a necessidade? Como é que você justifica isso? Especialmente você justifica pelo medo, tá? O medo é que faz com que a gente queira saber. Como é que a gente domina o medo? É aprendendo. A gente tem que ser sistemático em descobrir o que a gente vai fazer. Por incrível que pareça, oi Oscar, tudo bem? Por incrível que pareça, esse medo é um negócio meio, não
consegue explicar muito, né? Por que você tem medo de uma certa coisa e por que você não tem. Por que você não muda de hábito ou por que você adquire determinados hábitos? O medo está por trás de tudo isso. Inclusive, o medo da própria realidade faz com que você adquira determinados hábitos para você fugir da realidade. Isso explica uma série de problemas aí, tá? Está aqui um caso aqui do meu amigo Reciclados por Corrida, contando um caso que na casa dele 10 tiveram Covid, meus pais e minha irmã mais velha, sintomas moderados, os outros leves, todos tratados com ivermectina. Mais um testemunho que eu estou vendo aqui. Parabéns, eu também estou nessa, tá? Eu estou na ivermectina e não quero saber de ninguém, não. Quem não quiser, que não vá, tá? Eu vou fazer tudo que for possível para não entrar nessa onda, nessa neurose aí da vacina, que ninguém sabe muito bem para onde é que ela vai, tá? Então, ela pode ir para onde ela quiser, mas eu não estou nesse barco. Vou ficar fora disso, tá? É claro que eu posso vir amanhã ou depois a chegar à conclusão que eu estava errado e que todos esses caras estavam certos. Mas, por enquanto, com os elementos que eu tenho para raciocinar sobre isso, eu simplesmente não vou em outra direção, tá? Então, vamos falar do medo. O medo, existem várias... Primeiro de tudo, o medo é uma reação de proteção, tá? O corpo ou o subconsciente se protege de alguma situação que está ameaçando a sua sobrevivência ou está ameaçando você perder alguma coisa. Então, o que acontece no medo para nós, né? No ser humano que fica com medo? Aliás, esse negócio de medo não é só do ser humano, qualquer animal tem isso, tá? Qualquer animal tem medo. Se ele sentir que vai ser devorado por um predador, o medo aparece, tá? Se eles sentirem que for... Até as plantas, pesquisas que já fizeram, como é que as plantas emitiam determinados sinais que eram captados pelos pesquisadores toda vez que alguém entrava numa estufa com a tesoura na mão. Por incrível que pareça, não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, mas as plantas, elas são seres vivos e, como tal, elas têm seus métodos de prevenção e de proteção, e quando ela percebe, ou se ela perceber que alguma coisa está ameaçando a integralidade dela, ela certamente vai fazer alguma coisa para evitar, tá? Aliás, não precisa dizer muito, tá? Tem algumas plantas aí, como é o caso de um pequeno arbusto chamado dormideira, tá? Quando você encosta na flor, na folha dessa, ela se fecha completamente. Por que ela se fecha? Ela se fecha para se proteger, tá? Então, pessoal, no nosso caso do ser humano, nós, tá? Quando a gente fica com medo, a gente joga na corrente sanguínea uma quantidade bem grande aí de elementos que fazem com que a gente tenha reações metabólicas para poder compensar aquilo. Por exemplo, o medo faz você jogar certos componentes que fazem com que a tua pressão arterial ela aumente, tá? Faz com que você tenha uma contração do sistema vascular. Por quê? Se eu estou prestes a ser atacado e se eu posso perder alguma coisa, eventualmente alguma coisa da minha natureza, a primeira coisa que eu faço, tá aqui nosso amigo falando sobre o cortisol, é a verdade, tá? A primeira coisa que a gente faz é reduzir a capilaridade do sistema vascular, tá? Caso eu seja atingido, eu perco menos da moeda principal que nós temos, que é o sangue. Então, quando ele fala aqui que aumenta o cortisol, é exatamente isso. Diminui a imunidade, sim, com certeza, tá? Então, isso é um assunto muito interessante e que deveria ser considerado por todos nós com mais cuidado, levar isso mais a sério, porque ele pode estar na raiz das coisas que nos levam a formar hábitos ruins ou a deixar de formar hábitos. Um dos problemas principais do pessoal de educação física, uma coisa que eu também já andei falando com o pessoal aí, é o seguinte: o que você entrega, tá? Você entrega formação de hábito, tá? Você não entrega nenhum aspecto fisiológico mais importante do que esse. Você quer que a pessoa mude o comportamento dela, ou deixe algum hábito que é ruim, tá? Fumo, a bebida, ou droga, o que seja, ou admita ou aceite o hábito de fazer atividade física. Por que você não faz atividade física?
todo dia, meia hora por dia pelo menos, tá? Todos nós temos grandes dificuldades de fazer isso. É claro que quem é profissional da área, como é o caso da maior parte das pessoas que estão aqui conversando com a gente aqui agora, elas são obrigadas a fazer isso porque é o trabalho delas. Mas para cidadãs, pessoas comuns, como é o meu caso, a barreira que me impede ou que me leva a não fazer atividade física é muito grande, tá? Eu tenho que arranjar um jeito de contornar isso. Não sei como. Estou aprendendo, estou estudando. E, ao mesmo tempo que eu estou estudando, estou conversando com vocês para a gente poder chegar em algum lugar, tá? Na semana passada, por exemplo, eu estava falando sobre a medição do sinal de frequência cardíaca, se devia ser no pulso ou se devia ser no tórax. E a discussão que alguns amigos aí, alguns colegas, eles têm sobre a qualidade da informação que você obtém de uma forma ou de outra. Por quê? Mais uma vez o medo se instalando. Você tem medo que a dificuldade ou o erro na medição ele possa causar algum tipo de efeito colateral desnecessário. Mas se você olhar com mais calma, você vai ver que essa precisão que a gente tanto busca, ela é muito relativa, tá? Quando você vai pesar, se eu for me pesar de manhã cedo numa balança em casa, deu lá 70 quilos, 75, 80. Na realidade não é exatamente 80, é 80 e mais alguma coisa, é 80 e menos alguma coisa. Se você pesar numa balança que vai até a terceira, quarta casa decimal, você vai ter surpresa de saber que o peso não é bem aquilo que você viu. Mesma coisa que acontece com a bioimpedância. Tá? Vocês já viram que tem um negócio aí chamado bioimpedância para você medir o teor de gordura no corpo. Na realidade, a bioimpedância mede a quantidade de água e não a quantidade de gordura. E também não é uma coisa que diz em que lugar que essa gordura está. Do modo geral, o teu corpo tem X% de gordura. Na realidade, ele está medindo a água e tirando a água, ele vai chegar na conclusão qual é a gordura. Por isso que ele diz que você não pode urinar antes de fazer a medição, não pode beber água, não pode fazer nada, você tem que cumprir um ritual. Se você beber água, você vai ter diferença na medição. Tá? Mesmo que você, num dia qualquer, você usando um equipamento ou outro para medir a mesma bioimpedância, você vai ter diferença. Então, é o mesmo caso. Voltando ao caso do medo, tá? Como o medo é uma coisa muito ampla, tá? E tem uma faixa de intensidade que a gente não conhece muito bem, tá? Qualquer coisa nos seus extremos, não ter medo algum ou ter um medo pânico é ruim. Nós temos que descobrir a faixa média desse peso, desse medo, tá? Nós temos que descobrir em que faixa média nós temos que trabalhar, tá? E aí, com isso, transmitir para o nosso usuário, para o nosso cliente, tá? A tranquilidade que ele precisa para que o medo dele em mudar o que a gente está falando, ele se reduza, tá? E ele possa aprender o que você está ensinando a ele, ou possa aceitar o tipo de comportamento que você já colocou para ele, tá? Tem aqui a Quesias Saldanha, quer saber se eu já recebi o relógio? Não. O Saldanha Quesias, né? Késia. Os relógios estão sendo desembaraçados, tá? Já desembaracei uma parte, tem outras duas sendo desembaraçadas, mas está chegando aí. Já está no Brasil, está sendo desembaraçado. Logo que chegar aqui, vocês vão tomar conhecimento, eu vou avisar vocês, tá? Nesse nosso caso aí, por exemplo, é só uma curiosidade para interromper um pouco, para aqueles que têm medo da temperatura, por exemplo, vocês sabem que o negócio do Covid, um dos sinais que ele dá é a alteração da temperatura, né? Dá uma febrezinha lá e tal. A mesma febre que acontece quando você tem uma proximidade do teu ciclo menstrual, no caso das meninas, né? Esse bichinho aí que eu falei para vocês, ele tem um termômetro, tá? E o termômetro dele, ele apita, ele dá um sinal quando você está fora do padrão da normalidade. E aí você reduz o teu medo, tá? A menina que eu estava dizendo a vocês, que trabalha comigo, que teve Covid, ainda está ainda no final do Covid, ela, quando ela começou a ter os primeiros sintomas, ela está usando um desses modelos, uma amostra que eu tenho aqui, e ela disse que foi no supermercado e o bichinho começou a apitar, chamando a atenção que a temperatura dela estava fora do lugar. Aliás, vocês podem ver que uma das coisas que as pessoas estão fazendo
para medir se você está bem ou não é medir a tua temperatura. Você entra no supermercado, o cara aponta para você um sensor um termômetro à distância, infravermelho, se não estou enganado, para dizer se você está com calor ou não, se o corpo está fora do lugar ou se não está. Bom, e se tiver, vai fazer o quê? Vai impedir o cara de entrar? Tá? Até que ponto que isso pode ser interpretado como correto? Esse medo, esse pânico do Covid vai fazer com que você tome a decisão de não deixar o cliente entrar? Você está doente, não vai entrar no meu supermercado, que você está com quantos graus acima disso eu consigo barrar o cara? Estou dizendo isso para vocês porque nós chegamos num ponto, tá, que as pessoas estão meio enlouquecidas. O medo, pânico, se tornou um pânico tão grande que, pô, o cara passa a mão 10 vezes por dia, entendeu? Bota luva, bota capote, bota o diabo 4, toma banho não sei quantas vezes. Quer dizer, tudo isso com medo do vírus aparecer. Nós sabemos que muita gente que não faz nada disso não pega nada. E outros que fazem muito pegam muita coisa. Então, tem alguma coisa aí no meio que nós não sabemos o que é. Tá? Algo existe que facilita ou dificulta a presença do vírus no nosso corpo. A gente não sabe o que é ainda. Pelo menos parece que essa pesquisa que a USP está fazendo, é na USP que eu falei, tá? A pesquisa pode vir a trazer novidades. Na realidade, por que as pessoas não querem que a gente faça o preventivo? Porque está todo mundo entupindo vacina em cima de todo mundo aí. Eu não vou nessa história, como já falei, tá? Não tenho razões para acreditar que essa vacina sai do que vai acontecer, tá? Posso estar enganado, de repente vou chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, aquilo que eu falei, né, não era bem assim, porque me pegou. Já entramos num acordo prévio para que isso não aconteça. Bom, mas voltando ao caso do medo. Então, pessoal, eu acho que vocês eu sugiro que vocês considerem o medo como uma variável importante no trabalho de vocês quando lidarem com seus clientes. Vocês têm que saber que tipo de medo esse cliente que vem para vocês ele tem. Ele tem medo de estar muito gordo, tem medo de estar muito magro, ele tem medo de perder a juventude, ele tem medo de não conseguir competir, ele tem medo de ficar doente. Quais são os medos que ele tem? E a partir desses medos, vamos trabalhar para conseguir contorná-los. Tá? E a maneira de contornar o medo, seja que medo for, é o conhecimento. Não há nenhuma outra forma de você contornar o medo, de você enfrentar o medo, que não seja o conhecimento. Quando você conhece, você sabe o que está acontecendo, você tem segurança de para onde é que você está andando, você não precisa ter medo. Você não vai ter medo. Por que as pessoas têm medo do escuro, por exemplo? Porque não sabem para onde é que vão, elas não conseguem enxergar de noite. Mas se você passar a usar um óculos para visão noturna, de repente você não vai ter mais medo do escuro. Tá? Crianças têm medo do escuro porque elas não conseguem ver o que está ali. Tá? Se você passar a usar seus outros sentidos, a visão é um deles, mas tem outros 4. Tá? Se passar a usar os outros sentidos para enfrentar isso, você vai descobrir que o escuro na realidade não é problema nenhum. Tá? Muito pelo contrário. Quando você está no escuro, você começa a ouvir melhor, tá? Entender melhor o teu entorno. Você não está vendo coisa nenhuma. Olha as pessoas que eu conheço, as pessoas que são cegas, que infelizmente não têm o privilégio da visão, elas desenvolvem outros sentidos. O Covid, por exemplo, ele está tirando o paladar e o olfato das pessoas. Gente que eu conheço que ficou sem o paladar e o olfato durante algum tempo, estão dando um valor muito grande agora a 2 sentidos que eles nem ligavam. Tá? Audição, visão, paladar, olfato, tato. Tá? Tirei o olfato o olfato e o paladar, e aí, como é que fica? Não fica. Tá? Você começa a sentir uma coisa muito desagradável. Estou te falando isso porque essa foi o testemunho da menina que trabalha comigo. Eu estou achando que a minha vida está muito chata. Não consigo sentir o gosto de nada. Não consigo sentir o cheiro de nada. O que vai acontecer comigo? Eu falei, não vai acontecer nada. Você vai esperar que o teu corpo mesmo vai se restaurar e daqui mais algum tempo você vai estar voltando ao normal. E aí eu garanto a você que você vai sentir muito mais necessidade de dar valor a essa coisa que você perdeu. Tá? Bom,
Voltando ao caso do medo, então, gente, pessoal, tá? O medo é um negócio interessante, tá? Eu recomendo, sugiro que vocês estudem bastante o medo dos seus clientes, dos seus alunos, tá? Para saber que isso faça parte da anamnese de vocês. Quando vocês vão receber um cliente novo, vocês vão conversar com ele para saber o que ele quer da vida dele. Muitas vezes ele nem sabe muito bem o que quer, mas o medo que ele tem, ele vai saber, tá? E se ele souber, você pode registrar esse medo. E se você registrar, você pode descobrir qual é a estratégia que você vai usar para contornar isso e ajudá-lo a superar esse problema. E aí você vai estar criando um vínculo com ele bem interessante, tá? Não esqueçam, tá? Uma coisa que eu acho que o Galo de vez em quando fala, e eu falo também, é preciso que você gere uma relação de amizade e de conexão com o teu aluno, tá? Quanto mais o teu aluno achar que você está preocupado com o futuro dele, que ele tem medo do futuro, ele tem medo do futuro, ele não sabe o que vai acontecer, se vai morrer, se vai ficar doente, ele não sabe, tá? Ele está te procurando para ver se ele melhora na vida dele. Oi, Júnior, tudo bom? Ele não sabe se você vai falar com ele ou não, tá? Ele não sabe, ele tem medo, tá? Então, se ele tem medo disso, e você for capaz de remover esse medo dele, qual é a importância que você vai ter para esse cliente? Tá? Uma coisa que eu de vez em quando falo é o seguinte: o melhor lugar do mundo é a barriga da tua mãe, cara. A barriga da sua mãe, quando você está para nascer, é o melhor lugar que existe. Você tem calor, você tem proteção, você tem alimentação, você tem carinho, você tem tudo. Aí você nasce, sai da barriga da sua mãe para o mundo, e o mundo não tem nada disso, tá? Então, dentro da barriga da sua mãe, você está completamente seguro. Como é que eu faço para fazer com que alguém se sinta como se estivesse na barriga da própria mãe? Isso é um desafio interessante, tá? Como é que eu faço para você perceber que eu quero bem a você, que eu gosto de você, que eu estou preocupado com o que vai acontecer com você, e eu estou como se fosse um anjo da guarda para te ajudar? Eu quero compartilhar o teu medo. Eu quero que você me conte esse medo qual é, para que a gente possa, conversando, chegar em algum lugar em que a sua vida seja mais feliz. Eu acho que essa é a melhor forma de você fazer com que a pessoa permaneça como seu aluno e seu cliente, tá? Aliás, vocês sabem perfeitamente, pessoal de educação física, que a aderência negativa nesse ambiente é muito alta. Pesquisas que a gente fez aí há anos atrás indicaram entre 10% e 20%. 10% e 20% das pessoas saíam daquela academia todo mês. Você já imaginou você perder 10% dos seus clientes todo mês? Isso foi muito antes do Covid. Hoje em dia nem sei como é que está isso aí, tá? O pessoal está voltando, mas ninguém sabe, tá? E aí, nas pesquisas que a gente fez, a gente descobriu que tinha uma determinada academia aqui no Rio de Janeiro em que a aderência negativa era muito baixa. Eles chegavam a 7%, 6%. Ninguém queria ir embora. Por que ninguém ia embora daquela academia, que não era nem uma academia tão poderosa, com recursos maravilhosos, não é nada disso, tá? Ela não era uma academia tão poderosa. Era uma academia simples. Porque eles usaram um método interessante. Eles fizeram com que as pessoas se comportassem como se fosse uma família. Eles criaram um ambiente de família lá dentro. Oi, Laís. Eles criaram um ambiente de família em que as pessoas sentiam prazer de estar lá. As pessoas gostavam de estar presentes. Mais uma vez, voltando ao conceito de família, que nos leva para onde? Aquele papo do início. A barriga da sua mãe, cara. É para lá que ele te leva. Olhe só como é que isso é importante. Eu faço por onde você se sentir como se estivesse na barriga da sua mãe, ou perto dela, e aí você vai ficar feliz e você vai continuar comigo. Eu tenho vários outros exemplos, porque nas pesquisas que a gente fez, descobrimos também que algumas causas motivavam esse abandono. E esse abandono não é somente na área de educação física, nem é somente para o professor de educação física ou para a academia. Ele acontece com os médicos, ele acontece em qualquer outra prestação de serviço. Qualquer outra coisa, qualquer pessoa que forneça materiais ou serviços para alguém, perderá o seu cliente se o cliente não se sentir protegido,
se ele não se sentir atendido. Olha o que aconteceu com a gente. Nós trabalhamos muitos anos fazendo assistência técnica. E uma das coisas que eu fiz, e até hoje costumo fazer, é cuidar do meu cliente da maneira mais carinhosa que eu puder. Mesmo às vezes ele não entendendo muito. Mesmo às vezes ele interpretando mal o que eu estou fazendo. Mesmo às vezes ele dizendo que eu estava com algum objetivo escuso quando eu o tratava bem. Não estava. Eu quero carregar ele no colo. A partir do momento que eu consigo convencê-lo disso, é uma beleza. O medo dele vai embora. As pessoas têm medo de serem tratados por prestadores de serviços, porque o padrão que tem no mercado é o quê? Tem um cara safado que está te roubando, quer te enganar. Todo mundo quer enganar todo mundo. Pois é, eu não concordo com isso. Tá? Eu não acho que esse é o melhor caminho. O melhor caminho é você ser amigo da pessoa, tá? E realmente, sem nenhuma pretensão de dar nada contra ela, querer ajudá-la, querer carregá-la no colo de alguma maneira, tá? Então, aqui está meu amigo aqui do Reciclados, falando que com a experiência de 7 anos de correr de rua, o quanto o hábito é importante, tá? E nós não temos o hábito de tomar remédio. Pois é, está aqui contando, é uma experiência que ele está compartilhando conosco. Que legal, tá? É isso mesmo. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Ontem eu assisti um live aí de uma menina falando sobre um texto interessante chamado Unthinkable. Unthinkable significa, a tradução literal, aquilo que não pode ser afundado. Eu não vou afundar. E ela começa a contar nessa live quais são os métodos que ela usa para não perder nada, tá? Para não perder coisa nenhuma, tá? Então, uma das coisas que ela diz, a primeira coisa que ela fala é que você tem que entender onde é que você está, você tem que saber quem é você tem que determinar o que você quer e depois você tem que partir para a ação. Voltamos a falar sobre o levantamento da realidade, tá? Por exemplo, quando vocês falam aí do hábito, o hábito de alimentar, ou o hábito de fazer exercício, ou o hábito de tomar alguma coisa, ou não tomar, isso foi adquirido, tá? O papel de vocês como professores de educação física é ajudar as pessoas a formar bons hábitos. Para você descobrir qual é o bom hábito que o seu cliente pode ter, primeiro você tem que descobrir qual é o hábito que ele tem. E depois você tem que descobrir quais são os medos que ele tem. Porque o medo que ele tem vai impedir que ele adquira um bom hábito. Essas pessoas, por exemplo, que estão aí, que se envolvem em determinado tipo de droga, tá? Cara que gosta de tomar algum remédio, alguma droga qualquer. Essa droga faz o quê? Qualquer droga que seja. Pode ser anfetamina, pode ser cocaína, maconha, álcool em excesso, lá o que seja. O que é que essa droga faz? Ela tira você da tua realidade. Ela evita que você enfrente sua realidade. Você não gosta daquela realidade, você tem medo dessa realidade. Então você ingere alguma coisa que faz com que você, durante algum tempo, tá, fique fora dela. Tá? É claro que o efeito colateral é horroroso. Tá? Você vai ter outros problemas por causa disso. Você vai pagar muito caro mesmo, porque você fugiu da realidade. Na realidade, voltando aqui, usando um pleonasmo aqui, vocês têm que entender melhor o cliente de vocês, saber quais são os medos que ele tem, para evitar que ele queira resolver a questão do medo de outra forma, que não seja a melhor forma. E a melhor forma qual é? Preservar a saúde, se alimentar direito, dormir melhor ainda, formar o hábito de fazer determinadas coisas, ter disciplina no que faz. Tem uma série de coisas boas que vocês podem interferir na vida das pessoas, mais do que os professores normais. Vocês sabem que os professores comuns, eles ensinam coisas para os seus alunos, né? Matemática, inglês, português, o que eles ensinarem lá. Para que ele ensine alguma coisa para alguém, é preciso que a pessoa que está predispondo a aprender, ela tenha o hábito de ouvir. Tá? Além de ter o hábito de ouvir, ela tem que ter o hábito de refletir sobre o que está ouvindo e incorporar aquilo ao conhecimento dela. Se ela tiver uma resistência à mudança, se ela não quiser adquirir esse hábito, o professor pode ser maravilhoso e ela não vai aprender. Vocês já viram na escola de vocês, provavelmente, coleguinhas que aprendiam com muita rapidez. Na realidade, estavam sempre se adiantando ao professor. O professor falava uma coisa, ela ia depois e procurava ficar adiante. Tá? Enquanto outros
simplesmente iam lá para passar o tempo. Eu posso dizer isso para vocês porque eu já andei ministrando aula diversas vezes, e uma das coisas que mais me desagradou foi uma vez que eu fui dar uma aula sobre estratégia numa universidade aí bem conhecida. Eu trabalhei com 2 turmas apenas, porque depois da segunda turma eu piquei a minha mula, fui-me embora. Por quê? A primeira turma que eu peguei, tá, o tema era uso estratégico da informação. Então, o que é estratégia e como é que eu faço o uso estratégico da informação? Então, para poder transmitir isso para o pessoal que estava me assistindo, eu levei tudo que vocês possam imaginar. Tá? Todas as coisas que eu pude acumular na minha vida, aquelas que eu não esqueci de ter, eu levei tudo para lá. Tá? E fui conversando com elas. E fui falando. A primeira turma foi maravilhosa. O pessoal entusiasmado, começou a participar, começou a dar pitaco lá e trocar informações comigo e até me ensinou muita coisa. Tudo bem, tá? Estava eu feliz da vida achando que aquilo ali era uma maravilha. Aí veio a segunda turma e foi a minha decepção. Na segunda turma, o pessoal estava querendo saber o que é cair na prova. Tá? Aí a minha resposta foi a seguinte: vai cair na prova qualquer coisa. Você não está aqui num nível de pós-graduação para me perguntar o que vai cair na prova. Vai cair qualquer coisa, cara. E tem mais uma coisa, aqui não tem múltipla escolha. Aqui é tudo discursivo. Eu te dou um texto, te dou uma pergunta qualquer e você vai descrever qual é a resposta que você encontrou para aquilo. Quando eu olhar para a tua resposta, que está escrita, está descrita, eu vou ver se você entendeu o espírito da coisa. Se você entendeu o espírito da coisa e você deu uma solução razoável para aquilo, pode até não ser a solução que eu daria, mas você deu uma boa solução, tá? Você está aprovado. Se você não entender nada disso, um abraço, meu cara. Tá? Então, a vida real é assim. Quando você está na vida real, que você vai enfrentar um trabalho, que você vai fazer algum negócio na sua vida, que você vai criar a tua empresa, que você vai montar a tua academia, que você vai fazer a tua turma de personal trainer, o que é que vem para você? Vem o inesperado. Vem qualquer coisa. Se você tiver medo dessa alguma coisa que vem, você não vai conseguir lidar com o inesperado. E quando o inesperado vier, você vai ser detonado ou detonada. Tá? Você vai ter um problema sério. Você não esperava aquilo. Aí você vai botar a culpa em todo mundo que você quiser. Tá? Vai botar a culpa nos teus pais que não te ensinaram. Você vai botar a culpa no dinheiro que você não tinha. Você vai botar a culpa em todo mundo. Aliás, eu vou dizer até que, fazendo uma brincadeira aqui, o pessoal até tem a coragem de botar a culpa até no Bolsonaro. Tá? Que hoje é o cara que todo mundo bota a culpa de tudo. Mas é culpa sua. Você teve medo e você não levantou a situação corretamente, você não listou todas as possibilidades. Se você não fez isso, cara, você vai entrar pelo cano. Chegou aqui o nosso professor Elon Júnior, está aqui nos assistindo também. Boa tarde, Elon. Tá? Então, ele tem, até usando o gancho aqui do professor Elon, tá? Esse professor, que é um colega de vocês, ele prepara as pessoas para os cursos aí, para os concursos de polícia militar, polícia federal, essas coisas todas. O que acontece quando você está numa profissão dessa? Você é um bombeiro, por exemplo, ou você é um policial, por exemplo, federal, ou PM, ou que seja. Você está lá dentro, tudo pode acontecer, desde você enfrentar um bandido dando tiro em cima de você com uma arma maior do que aquela que você tem, até uma mulher que entrou na tua viatura e fez um parto ali. Vocês já ouviram falar várias vezes um negócio desse, não já? Fez um parto, pô. Tá, a mulher está tendo filho dentro da viatura da PM. Isso já aconteceu várias vezes. Tá? Se esse cidadão que está lá, que é o PM, que está enfrentando o inesperado, tá? Ele estiver com medo da realidade, se ele não tiver um domínio do que está acontecendo, ele vai entrar em pânico. Vai entrar em pânico e vai correr para o primeiro hospital que ele encontrar e já será tarde. Certo? Então, domínio do medo é fundamental, é essencial. Especialmente você tem que estar preparado para enfrentar qualquer coisa que apareça. Qualquer coisa. E não adianta botar a culpa em ninguém, tá? A culpa será sempre sua, o tempo todo, tá? Pode falar o que vocês quiserem, mas a culpa é de vocês. Com a minha culpa também. As coisas que acontecem comigo de ruim, e já me aconteceu um monte delas, acho que ainda vai acontecer ainda algumas, talvez, espero que não tanto, mas elas aconteceram porque em algum momento
eu não levei a sério aquilo que eu estava vivendo. Eu deixei o medo me tomar, ou eu não levei o medo em consideração. Então, quero dizer a vocês, tá, que não deixem isso para depois, não esqueçam isso, é uma coisa muito séria. Tá? Eu vejo aí nesses lives aí que o próprio Galo faz, que eu já assisti a alguns, ele enfatiza também como é que você vai lidar com os teus pacientes, com os teus clientes, tá? Como é que você vai lidar com as pessoas que estão em volta de você ali, as pessoas que te procuram para pegar um serviço seu. Então, voltam a enfatizar o que eu já falei antes, vou repetir mais uma vez. Primeiro caso, primeiro elemento para você saber o que você vai fazer é enfrentar a realidade, descobrir a realidade do teu cliente. E uma das coisas mais importantes dessa realidade, tá, é você entender o medo que essa pessoa vai. Quem procura você, procura com medo, tá? Procura com medo de alguma coisa. Que medo é esse? É isso que você tem que descobrir, tá? Esse medo você vai ter que descobrir e vai descobrir também, junto com o teu cliente, a melhor forma de contorná-lo e de superá-lo. Garanto que vocês não vão se arrepender, tá? E vão gerar não só clientes fiéis, vocês vão gerar apóstolos, pessoas que vão falar de vocês por aí direto. Eu adoro esse cara, eu adoro essa menina, eu adoro esse professor. Esse cara tem um negócio que eu gosto muito. Por quê? Porque ele entende o medo que eu tenho. Ele entende o meu medo, ele sabe o que está no meu coração, o que me faz não dormir direito de noite, o que me faz ganhar peso quando eu não precisava, o que me faz ser ansioso, ter problemas de trato intestinal. Aliás, vocês sabem perfeitamente que todos os problemas do trato intestinal, do trato gástrico, né, desde da boca até o intestino, eles são causados pela ansiedade pelo sistema nervoso descontrolado. E isso aí é o que, cara? Isso é o medo. O medo descontrolado. Eu não vou dizer a vocês que o medo seja uma coisa totalmente ruim. Ele tem um lado positivo. O lado positivo dele é fazer com que você pesquise com mais tranquilidade, com mais detalhe, aquilo que você está vivendo. Tá? Ele faz com que você vá mais profundamente num certo problema. Por exemplo, esse livro que eu estava falando para vocês, que eu estava fazendo aí, nós fizemos um livro chamado Caminhos para o Professor de Educação Física. Esse livro, tá, foi feito, eu fiz lá a diagramação dele e tal, botei no site, mandei para algumas pessoas, alguns gostaram, outros não falaram nada e ficou por isso mesmo. Só que eu não estava feliz. Tá? Eu falei assim, eu compraria isso? Eu não sei. O conteúdo é legal? Mas tem alguma coisa faltando aí. E aí eu casualmente descobri uma empresa que ela é especialista em fazer diagramação, profissional. Mandei fazer a cotação, vi que o preço era um preço razoável, era aceitável o que eles estavam cobrando, tá? E achei que, bom, isso aí eu posso fazer, vamos ver o que vai acontecer. Se eles fizerem o trabalho direito, vou fazer outros trabalhos com eles. E eu hoje eu abri a versão final do produto. Ficou um espetáculo, tá? Foi um negócio muito legal. Eu gostei bastante, tá? Tá colorido, tá cheio de imagens, tá uma coisa legal. Pode ser que vocês discordem de um ponto ou outro, quem vier a lê-lo, e se quiserem discordar e disserem para mim o que vocês estão achando de errado, eu vou procurar numa segunda versão melhorar, tá? Bom, além desse, tem um outro livro aí que eu estou fazendo que é para o consumidor final. Esse livro do consumidor final, eu gostaria de me dirigir especialmente ao pessoal da educação física, é um livreto menor do que esse outro, que tem informações muito úteis para o teu cliente quando ele chega. Esse livro pode ajudar você a descobrir qual é o medo do cliente, que esse cliente tem. Então, esse é um livro que vocês deveriam, quando vocês tomarem conhecimento dele, vocês deveriam recomendar ao teu aluno que chega, para que ele tivesse. Ele vai falar sobre coisas que são básicas, tá? Coisas básicas. Problema de sono, problema de peso, problema de atividade física, o problema da periodização, frequência cardíaca, como é que mede, como é que não mede, e por que mede, tá? Antes de mais nada, não é só como mede, mas por que tem que medir. Coisas que são básicas para que as pessoas que estão querendo voltar a fazer atividade física, elas tenham preocupação com isso.
E vai ajudar vocês também para quando vocês pegarem um aluno novo, vocês não precisem perder tanto tempo com ele, contando coisas que vocês estão carecas de saber, mas ele não. Tá? E como você acha que aquilo que você sabe é uma coisa tão trivial, que como é que aquele cara não entende isso, mas eu entendo, não esqueça que você ficou 4 anos ou mais numa escola para aprender determinados conceitos. E você vai pegar aquela senhora que era sedentária, ou aquele senhorzinho que era sedentário, ou aquele garotão lá que sempre quis fazer atividade, mas nunca fez, vai pegar um cara que não está acostumado com essas coisas. Ele tem medo do dia a dia. Tá? Ele vai ser levado a fazer atividade física porque alguém o pressionou, ou porque ele está sentindo alguma coisa. Como é que você vai remover isso dele? Você vai ter que colocar para ele alguns conceitos básicos que são necessários para que ele tenha a mesma linguagem que você tem. E quando você conversar com ele sobre algumas coisas, como por exemplo, vamos falar sobre alongamento. Por que você tem que fazer alongamento? Tá? E como que você faz o alongamento? Vamos falar sobre beber água. Por que você tem que beber água? Quanto você tem que beber água e por que você tem que fazer isso? Vamos falar sobre um diário de bordo. Eu preciso de um diário de bordo. Você precisa de um diário de bordo. Todos nós precisamos. E o teu aluno também. Para que isso? Porque quando ele fizer o diário e começar a registrar no diário aquilo que ele está vivendo, tá? Aquilo que ele está experimentando na educação física, ao longo do tempo ele vai perceber a evolução dele. E isso vai fazer com que ele fique cada vez mais motivado a continuar fazendo o que ele estava fazendo antes, ou a deixar de fazer coisas que ele não devia fazer. Por exemplo, um caso interessante é o problema de parar de fumar. Por incrível que talvez você não acredite, mas eu fumei durante muito tempo. Fumei bastante durante muito tempo. Na minha época era uma loucura, todo mundo estava na moda. Tá? E eu fumei bastante tempo. Até que um belo dia eu fiz a seguinte reflexão. Eu não posso estar envolvido com esse negócio de monitoramento cardíaco e ao mesmo tempo estar fumando. Isso é um absurdo, uma incoerência terrível. E aí eu comecei a imaginar como é que eu poderia fazer para sair dessa. E eu usei uns métodos interessantes que depois eu até posso explicar com mais detalhe para vocês. Mas eu fiz uma imagem mental. Eu comecei a convencer o meu subconsciente de que isso era ruim. Tá? Como é que eu fiz isso? Eu criei imagens e essas imagens foram repetidas, até que um belo dia rompeu. E quando houve o rompimento, nunca mais eu tive vontade de fazer isso. Nos primeiros tempos eu ficava enjoado se alguém estivesse fumando perto de mim. Hoje em dia eu não estou nem aí, cara. Hoje em dia eu estou liberto, completamente liberto, e já estou liberto há mais de 20 anos, sei lá quantos anos que eu estou liberto. Tá? Graças a Deus. Eu só me arrependo do tempo que eu perdi fazendo isso. Isso eu me arrependo. Me arrependo também do dinheiro que eu gastei por causa disso. Também me arrependo. E me arrependo do risco que eu corri, porque eu podia ter adquirido uma doença pulmonar qualquer por causa disso. Tá? E por causa disso eu deixei de fazer atividade física corretamente. Ou eu deixei de fazer alguns esportes que eu gostaria de ter. E tal. Ou seja, isso é um negócio ruim, cara. Tá? Aí você fala, fulano, por exemplo, se as mulheres soubessem como é que o fumo faz mal para elas, em termos de pele, temos aquela gordurinha que fica lá, acho que não me engano, acho que o nome é timo, se não estou enganado, tá? Que faz com que a pele fique um pouco roliça. O cigarro ataca isso, a nicotina, tá? Quando você vê determinadas mulheres fazendo entrevista na televisão, várias delas aí, tá? Por exemplo, vou dar uma menina que é muito conhecida aí, acho que é a Leda Nagli. Quando ela fala, você vê que ela foi fumante pesada, ou continua sendo. Tem vários casos aí. Mulheres com a voz grossa e rouca são mulheres fumantes. Isso é uma coisa também que você pode ajudar a remover do seu aluno, convencendo com ele, porque ele tem medo de sair daquilo. Aquilo é a muleta que ele tem. Ele tem uma muleta. Eu gosto de fumar porque eu me sinto muito bem. Na realidade, ele sai da realidade dele quando ele faz isso. Olha o medo outra vez aí. O medo, mais uma vez, entrando na história. Eu tenho medo de não ter essa muleta, por isso eu fumo. Eu tenho medo de não ter essa muleta, por isso eu bebo. Ou por isso eu fumo maconha, ou cheiro cocaína, ou cheiro anfetamina, ou ingiro anfetamina. Qualquer outra coisa que me tire da realidade. Antigamente era o ópio, sei lá. Tem tanta coisa aí que você nem... Cada vez que você acaba com uma, aparece 2, 3.
Porque as pessoas têm a necessidade de fugir da própria realidade. E essa necessidade, ela está fundamentada no medo que as pessoas têm de viver. Elas têm medo de viver. Elas têm medo de enfrentar o que elas vivem no dia a dia. Elas têm medo de querer olhar no espelho, pô, quem sou eu? Tá? Ela não sabe. Tá? Eu lembro que uma determinada uma senhora, que era uma menina que eu conheço há de muitos anos, ela era casada com um camarada que era muito cafajeste, tá? Muito cafajeste. O cara fazia o diabo com ela e ela via chorando, não tinha coragem de largar e tal, tinha medo. O que vai acontecer comigo se eu largar esse cara? E eu não tinha o que dizer a ela, né? Porque eu não vou falar mal do cara, que, porra, tá com ele porque ela gosta, tá? Ou gostou um dia. Mas eu disse a ela o seguinte: fulana, faz uma coisa, compra um espelho. Pô, mas o que eu vou fazer com o espelho? Todo dia você vai olhar para ele e vai perguntar para o espelho: espelho, quem sou eu? Quando você souber a resposta, você vai saber o que você vai ter que fazer, tá? Você está se aviltando, você está se apequenando, como o pessoal diz aí, né? Olhe para o espelho. O espelho pode ser uma grande ferramenta para você entender o que é que você está passando. Imagine na sua anamnese aí da vida, o aluno chegou novo para vocês, aí vocês começam a perguntar: o que é que você quer? Não, eu quero perder peso, aí eu quero correr a maratona, aí eu quero correr na beira da praia, aí eu quero, poxa, arranjar um namorado ou namorada. Namorado, o homem não vai ligar para isso não, mas a mulher liga. Eu quero que aquela perua pare de olhar para mim porque eu estou muito gorda, eu estou com a barriga fora do lugar e tal. Ou seja, você vai inventar uma história de por que você quer fazer educação física, tá? Você vai ouvir aquilo, vai registrar tudo, e aí você vai começar a perguntar para ela qual é o medo que ela tem. Quais são os seus medos? Vamos conversar sobre os seus medos? Você tem medo de quê? De morrer, de ficar sozinha, de não ter filho? Você tem medo de ficar doente? Você tem medo de perder o emprego? Você tem medo do quê? Você tem medo? Qual é o pior medo que você tem? O pior medo que eu tenho é de perder o emprego. É? Você já pensou como é que você pode... O que aconteceria se você perdesse esse emprego? Você ia fazer o quê? Tá? Então, quando você entra nesse nível de conversa, você começa a descobrir quais são as falhas no comportamento da pessoa que fazem com que ela possa mudar o seu comportamento, tá? Façam com que ela possa alterar sua prática. E é isso que você quer, tá? Você quer exatamente fazer isso. Você quer mudança de hábito. Você quer mudar o hábito da criatura. E para mudar o hábito, você tem que dominar o medo que ela tem de alguma coisa. O espelho vai ser uma grande ferramenta. Olhe para o espelho. Isso vale para vocês também, tá? Que estão aqui nessa conversa com a gente. Olha para o espelho. O espelho, quem sou eu? Todo dia você faz isso. O espelho vai te responder. Lembra da história da Branca de Neve? Tá? A Branca de Neve, aquela história antiga de criança, acho que foi o primeiro filme animado do Disney, ou foi um dos primeiros, longa-metragem, que tinha uma personagem que era a bruxa malvada lá, que tinha um negócio de um espelho. Ela perguntava para o espelho: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho: não, majestade, você é maravilhosa. Até que um belo dia o espelho falou: tem uma pessoa diferente aí, tá? Bom, toda essa história foi daí em diante com o espelho. E quando o Walt Disney criou essa história, talvez ele estivesse pensando nas mesmas coisas que eu estou pensando agora. Por que o espelho é tão importante? Se algum de vocês, algum dia, já se envolveu com alguma sociedade esotérica, vocês vão ver que existe uma, pelo menos, que talvez vocês tenham ouvido falar, que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, em que o espelho faz parte do ritual. O espelho é usado para você poder entender certas coisas, tá? Você reflete com o espelho, tá? Tem a nossa amiga Séfora chegando aí, tá? Então o espelho é útil para você, tá? Então, cara, é isso que eu estou dizendo a vocês, tá? Vamos dominar o medo, vamos fazer a reflexão, tá? Quem não recebeu aí o livro da Oi, Séfora. Quem não recebeu o livro aí de dica de venda que eu já mandei antes, alguns receberam e outros parece que queriam, mas não tiveram, tá? Pode me avisar. Os primeiros que aparecerem aí com essa conversa aí, eu falei que vou mandar 10 exemplares desse livro da Educação Física para os 10 primeiros que me mandarem seus e-mails. Esse livro está praticamente pronto. É um livro de 180 páginas, tá?
um e-book, tá? Ele está bonito para burro. E eu vou colocar ele à venda no nosso site e eventualmente vou fazer algum trabalho aí com algum outro site aí, tá? O Amazon, não sei ainda como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer tudo isso aí, tá legal? E Séfora, você não recebeu? Peraí, vamos providenciar, tá? Eu vou fazer isso para vocês entenderem isso. Agora, em contrapartida, eu preciso da crítica de vocês. Vocês serão o meu próprio espelho, tá? O meu próprio espelho. Então, vamos só recordar. Aquele primeiro livro sobre como vender qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer ambiente, foi um livro que eu mandei gratuitamente para todo o pessoal do Galo. Quem não recebeu, por favor, mande a mensagem para nós aqui pelo direct, tá? Que eu vou providenciar, se Deus quiser, amanhã. Não esqueçam que a Laís, que trabalha comigo, ela está saindo de um Covid aí meio brabo, tá? Então, os últimos dias aí, ela teve fora do ar, pelo menos não ia no trabalho, estava trabalhando de casa. E agora, graças a Deus, está recuperando bem, tá? Esse livro aí que eu falei do monitor dos caminhos para o pessoal da educação física, é um livro voltado para o pessoal da educação física, tá? É um livro em que eu estou falando sobre várias técnicas de organização, sobre coisas que são do interesse de vocês, para vocês melhorarem o trabalho de vocês melhorarem profissionalmente. Esse livro vai ser comercializado, tá? Mas os 10 primeiros que me mandarem alguma coisa aqui, eu vou mandar gratuitamente, tá? E aí depois vamos ver. Quanto aos outros produtos que eu já falei para vocês, eles estão sendo desembaraçados. Eu já andei vendendo aí alguns desses monitores nossos que eu falei para o Galo da outra vez, e teve alguns professores, pelo menos um ou dois aí, que tiveram dificuldades, tá? Para obter a informação que eu coloquei ali, tá? Eu já expliquei várias vezes aí, já até escrevi, mandei para todo mundo aí, não sei se vocês receberam, um texto falando sobre a diferença na qualidade dessa medição, tá? Quer dizer, a medição quando é no pulso, por que ela é feita e como ela é feita, a medição que é feita no tórax é a mesma coisa, e qual é a importância da diferença entre uma coisa e outra, tá? Como eu disse a vocês, essa tendência de se fazer a medição no pulso é uma tendência bastante, não é tão antiga, já os últimos talvez 5, 10 anos, tá? Mas agora cada vez mais, todo mundo está indo nessa direção. Porque nós estamos voltando àqueles tempos antigos em que o médico media o que você estava fazendo, apalpando o teu pulso. Nós estamos fazendo a mesma coisa, só que estamos usando um sinal luminoso, tá? E depois eu quero conversar com quem teve problema, acho que foi a Séfora mesmo, já teve problema. A gente vai organizar isso bonitinho. Aliás, tem um outro amigo de vocês aí, da turma também, que é o Pedro, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o nome todo, tá? Ele falou também que está interessado em fazer algumas coisas. Então, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês também, só para a gente aproveitar o embalo, tá? É o seguinte: no passado, nós fizemos um negócio chamado Clube dos Associados, tá? Quem era associado recebia informações em primeira mão, tinha descontos ao adquirir produtos com a gente, e se ele mandasse o produto para algum cliente dele, esse cliente tinha algum tratamento especial e ele ganhava uma comissão por causa disso, tá? Nós estamos organizando isso outra vez, tá? Eu quero que vocês se sintam confortáveis de usar essa informação e os produtos que nós vamos trazer para que vocês possam ganhar com isso e ficarem felizes da vida. E eu não quero que ninguém fique chateado e ninguém fique mal no filme. Quero que vocês todos fiquem bem. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava fazendo esse tipo de trabalho no passado, eu cheguei a ter 700 associados nesse grupo, tá? Depois eu tive que desmontar isso tudo por causa como eu deixei de fazer o trabalho com aquele meu antigo fornecedor, tá? Que vocês sabem qual é, que eu não vou aqui fazer propaganda dele. Agora virou alemão. Ele virou alemão, quer dizer que agora estamos concorrendo. É claro, ele é muito maior do que eu, tem muito mais coisa do que eu, tem muito mais dinheiro do que eu, mas eu quero lembrar a vocês que o que mata o elefante é a bactéria, tá?
uma bactéria sozinha, ele vai lá e acaba com o elefante. Então, eu não quero fazer isso não, mas só quero dizer para vocês que tudo é possível, tá? Eu quero que vocês conversem mais comigo, tá? Me acionem, vamos conversar, tá? Pelo WhatsApp, ou aqui, o WhatsApp talvez fosse melhor, vamos conversar, tá? Para a gente poder descobrir qual é o caminho para a gente resolver todas essas dificuldades que vão aparecendo. Para aqueles que estão tendo problemas com o produto, tá? Olha, a Ana está dizendo que não recebeu, peraí, ô Ana, você recebeu, você ia comprar, mas não comprou, peraí, aguenta aí, vamos resolver isso, Ana, tá? Aguarde que amanhã eu estou de volta lá no escritório e a gente vai botar isso no lugar, que eu estou, por enquanto, transmitindo aqui de casa, então eu não tenho mais condição de resolver isso agora para você, mas amanhã a gente vai cuidar desse assunto, tá? Esse livreto, quer dizer, além desses negócios dos produtos aí, que eu vou resolver isso, esse e-book novo que eu fiz para vocês, que é um livro do Caminhos para o Professor de Educação Física, ele vai ser distribuído, vai ser comercializado aí no mercado, e nós vamos mandar as 10 primeiras unidades, para os 10 primeiros que aparecerem, manifestarem seu desejo aqui, tá? Eu vou mandar para vocês, tá? Sem cobrar nada. Quanto ao livreto para o consumidor final, eu gostaria de que vocês me ajudassem, porque esse livreto eu quero que ele se torne uma ferramenta para vocês, tá? Quero que ele seja uma ferramenta para vocês, tá? A Ana está querendo também aqui um GPS, o da menstruação. Ana, fica tranquila que vai chegar aí, tá? Estamos desembaraçando. Eu quero que esse livreto se torne uma ferramenta para vocês. Quando um cliente novo chegar para vocês, tá? Um cliente novo, vocês pegarem um cliente que não sabe de nada, não sabe o que vai fazer da vida, nem coisa nenhuma, manda o livreto para ele ler, tá? Ele vai ler, ele adquire, não vai ser uma coisa cara, tá? Para que ele já comece a incorporar a conversa que é necessária, tá? Para vocês terem um diálogo mais produtivo. E aí eu espero também que nesse pacote todo aí entre um mapeamento da realidade dele e especialmente a questão do medo que nós estávamos falando aí. Ok? Bom, pessoal, deixa eu ver que horas são aqui. Ih, rapaz, nós estamos conversando aqui há um tempão. Nem vi o tempo passar. Tá? Olha, eu quero agradecer a vocês muito por participarem aqui hoje dessa conversa, tá? Comigo. Eu pretendo repetir toda quarta-feira essa conversa, mas eu gostaria que vocês me ajudassem da seguinte forma. Eu tenho feito essa conversa sempre às 16 horas das quartas-feiras. Eu não sei se esse é o melhor horário ou o melhor dia, tá? Eu fiz isso porque a minha assistente especial para assuntos de internet, que eu acho que ela deve estar assistindo a gente aí, ela sugeriu esse negócio da quarta-feira às 16 horas, tá? E eu embarquei na onda, mas eu não sei se isso aí é o melhor para vocês, tá? Se não for, eu vou aceitar sugestões, críticas ou qualquer indicação diferente para a gente poder ter uma relação mais agradável, mais auspiciosa, vamos dizer assim, ok? Voltando aqui para fechar o assunto, então vamos só para refinar. Primeiro, os 10 primeiros que me mandarem mensagens vão receber uma cópia do livro Caminhos para o Professor de Educação Física, tá? Os que queriam o livro de como vender qualquer coisa e não receberam, manda o direct aqui que eu vou mandar, tá? Os produtos que eu falei que estavam chegando, eles já estão no Brasil, estão no processo de desembaraço. Uma parte já foi desembaraçada e a outra parte deve desembaraçar essa semana, ok? Assim que chegar na minha mão, eu vou avisar vocês e a gente vai botar isso para frente, beleza? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Mais uma vez, agradeço a nossa parceria, nosso bate-papo aqui, tá? Dá um abraço aí do professor Galo, quando ele aparecer. Acho que mandei um abraço para ele, tá? E que o relógio dele já está a caminho, para ele ficar mais tranquilo, tá? E aproveitem, arranjem um espelho para cada um, inclusive para ele, tá? Ele vai gostar. Ok, pessoal? Tá? Uma boa tarde, muito obrigado a todos e nos vemos aí, se Deus quiser, na próxima quarta-feira ou no outro dia e horário que vocês me sugerirem, me recomendarem, tá bom? Cefra, Deus abençoe você também, tá? Muita saúde para todos vocês, muita tranquilidade,
tá? Muita calma, e estamos juntos, tá? Qualquer que seja o acontecimento, estamos aí, estamos trabalhando e eu espero muito contar com o carinho e a amizade de vocês. Muito obrigado, boa tarde e até semana que vem. Agora que eu não sei, deixa eu ver aqui. Eu nunca sei.